Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Maricampo aqui no nosso YouTube. Bom dia para você que está através do aplicativo, você nas redes sociais, você no Facebook, no Instagram, no nosso site, aonde quer que você esteja, a Rádio Maricampo está com você. Hoje, sábado maravilhoso, o nosso convidado, o nome dele é Carlinhos da Flauta, Carlinhos Zenz, hoje Carlos Zenz. Afinal de contas, a versatilidade é a sua principal característica e a ordem dos fatores em termos de nome não altera o talento desta grande figura humana, desse grande musicista. Nesse percurso são mais de 40 anos de atividades no mundo da música. Carlos Zenz, hoje 1º de abril, parece mentira, mas não é. Otávio Lamartine, o nosso superintendente titular do programa Bate-Papo com Otávio Lamartine. Que alegria neste sábado receber um artista desse porte, Otávio. Amigo, bom dia. É um prazer muito grande fazer um programa desse, o Bate-Papo com Otávio Lamartine, nesse sábado, 1º de abril. E começando o mês de abril com a presença de uma pessoa ilustre na música do Rio Grande do Norte e do Brasil, quiçá no mundo, certo? O Carlos Zenz. E será um prazer batermos esse papo aqui com o nosso amigo Carlos Zenz. Primeiramente, agradecer a presença dele aqui, certo? E também agradecer a você, Marcelo, por nos trazer aqui o nosso amigo, nos convidado, que passa a ser nosso amigo também. É verdade. E aproveitar aqui, o Marcelo, e foi feita uma análise da Rádio Maricampo nesse começo de ano, nesse mês de janeiro. Eu fiz uma análise. Então, com a participação, a Rádio Maricampo, ela, a partir de 2023, ela teve uma nova roupagem, o pessoal que está trabalhando, você, Marcílio, o Beck, o Paulo e também o Andreves também, e também o nosso amigo Fabiano, eu trabalhando aqui com a gente, e a gente tem a rádio hoje, uma rádio hoje realmente bem melhorada. O Marcos Brito. Marco Brito. Porque eu tô pensando aqui em Paulo, que é o Paulo Clemente, porque depois eu explico. Marco, desculpa aí, é 2 vezes que eu errei hoje, viu? Então, a nossa rádio, eu quero apresentar aqui, dizer o seguinte: a nossa rádio Maricampo tem uma programação pelo YouTube, que são os programas do Agro, o Bate-Papo, dos Talentos, a Missa, e também um programa mensal da Conversa de Alpendre. Esse programa, ele é idealizado pelo pessoal lá do Siridó, e todo mês a gente faz esses programas aqui através da Rádio Maricampo. Temos também a programação que o ouvinte pode participar através do WhatsApp da rádio e a participação dos nossos colaboradores. No caso aí, seria Andreves, seria Marcos Brito e também Marcílio, que também está sempre presente nesses programas. É o encontro com Roberto Carlos, o Forromania, o Tributo Nacionais e Internacionais, que teve, essa semana já teve o Internacional, a pedido de um português que também é nosso, já está sendo agora a pessoa que está sempre escutando a nossa rádio e está participando dos nossos programas. E durante todos os dias da semana, a Rádio Maricampo conta com a programação musical de 24 horas no ar. No mês de junho, que está próximo a junho, mais ou menos quando passar o São João, o São Pedro, já em julho, nós estamos estudando uma nova programação. Esses colaboradores que eu falei aqui, nós estamos vendo aqui uma maneira de fazer um novo programa, certo? Mais um programa, certo? E agora vamos falar aqui com o nosso amigo, nosso convidado, compositor, instrumentista, cantor, o nosso potiguar, Carlos Zenz. Carlos, bom dia, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Esse aqui é um bate-papo, certo? E prazer conhecê-lo pessoalmente. É um grande prazer mesmo. Eu não sabia que você era... Depois a gente conversa sobre isso. Certo? E o microfone é seu para você, para começar o bate-papo. Aqui é um bate-papo, viu, amigo? Certo. Bom dia, né? É um prazer enorme de estar aqui, né? Porque participar de um programa assim
bater um papo sobre história, sobre música, né? Sobre a cidade, onde a gente mora, como a gente tem essa harmonia da gente que gosta do mar e do campo, né? E aí, hoje eu posso lhe dizer que eu cheguei aqui bem pertinho aqui do estúdio, já ganhei um sabonete que é feito por a Maria das Flores, que fez esse sabonete aqui, Xanana, e eu já ganhei presente, assim, e é isso que faz a gente ter mais alegria nesses tempos, né, que a gente vive, né, que eu acho que a gente tem que ter motivos para todo dia acordar e dizer que vale a pena viver. E aí eu estou aqui num estúdio onde tem muitos elementos maravilhosos. Aqui eu estou de frente aqui uma lamparina. Tudo aqui tem história, né, Lamartine? Então é um prazer enorme assim estar com você. E aí tem muita coisa para a gente conversar, bater papo. Carlos, o estúdio aqui, Carlos, ele é baseado justamente nas origens familiares, mostrando o nosso sertão, o nosso seridó, principalmente. Sim. Mas a nossa rádio, o objetivo é mostrar a cultura do Rio Grande do Norte, viu, de Natal e tudo, para o Brasil e para o mundo. Porque esse programa mesmo que a gente está aqui no ar agora, ele está indo para o YouTube. Então, o objetivo nosso é mostrar primeiro o nosso Rio Grande do Norte. Já teve convites, eu já disse isso aqui várias vezes, de pessoas de outro estado pedindo para ser entrevistado aqui na rádio, bater o papo, mas eu prefiro que agora não. Vamos primeiro conhecer as nossas origens, nosso lugar, né? Certo? E falando do nosso lugar, o amigo é de onde? Rapaz, eu nasci em Natal, lá no bairro de Santos Reis, né? A minha história é muito interessante. Eu nasci ali perto que o Zé Melquides, professor, né? Que mamãe trabalhou na casa dele, ele e dona Giseuda, que era... Giseuda era irmã de Ubirajara Macedo, que era jornalista do Diário do Natal, da Tribuna e tal. E eu cresci ali com toda aquela história do bairro de Santo Reis, que é ali ligado, um dos bairros mais antigos de Natal, né? Que fica ali perto do Forte dos Reis Magos, é um ponto turístico, ali perto onde tem o quartel do Exército, né? De Infantaria, ali o 16, ali de Infantaria, né? Que tem ali, perto do Aeroclube, do Yacht Clube. Yacht Clube. Pronto, depois ali... Perto da rampa. Perto da rampa, pronto. Tudo são lugares históricos, né? Então a minha infância foi ali e mamãe, quando veio do interior, porque minha mãe é de Santo Antônio de Salta Onça, de um distrito chamado Redenção. E meu pai é de Canguaretama. Então, quando mamãe chegou lá em Santo Reis, a primeira rua que ela morou foi na rua Antoniel Menezes, que fica lá em Santo Reis. Então, tem todo um processo histórico que me acompanha. A minha infância foi só ali. É um bairro tinha muitas dunas. A gente cresceu ali porque todo aquele pedaço ali, todo aquele bairro de Santo Reis e pedaço das Rocas foram feitos em dunas, né? Então a minha infância foi sempre por ali e eu moro hoje na Ribeira, que é próximo ali que Ribeira e Rocas e Santo Reis é como se fosse uma família só. Certo. Ô Carlos, eu sempre conheci a sua pessoa, toda a vida que eu vi a reportagem com você na televisão e pessoas falando sobre você, eu sempre liguei você com a flauta. Sim. Certo? O violão eu vi algumas vezes, mas eu acho que tudo começou com a flauta. Com certeza. Não é isso? Quando eu entrei na escola de música, através de uma bolsa que o José Melquide me indicou para ir na escola de música, que ficava ali por trás do Palácio do Esporte, na escola de música da UFRN, onde eu fui estudar, né, em 81.
Então já entrei. Engraçado que eu não comecei na flauta, porque todos os instrumentos até hoje, né? Os mais procurados era violão, teclado, canto. E quando eu cheguei lá, eu queria estudar música. Então, os instrumentos que tinha era trompete, oboé. Eu entrei no oboé, mas depois já descobri a flauta, que é meu instrumento de formação até hoje, né? Mas com essa musicalidade de sempre se reinventar, né, nas coisas, aí eu comecei a tocar violão e me ajuda para compor, né? Para compor, mas meu instrumento é a flauta. Ô Carlos, depois a gente volta para o violão e composição e tudo. Eu quero, para a gente ter uma linha assim, dentro do meu pensamento, do meu bate-papo com você, existe quantos tipos de flauta que se toca atualmente, né? Sim. Porque tem a flauta doce, tem a flauta transversal, o flautim, certo? Justamente. Qual é a flauta que você que você deve tocar diversas flautas, né? Eu comecei na flauta doce, né? Que é aquela flauta simplesinha, que é de material de plástico, né? PVC, comum, né? de PVC, Tipo PVC. Que na formação musical sempre a gente começa na flauta doce. No meu caso, quando eu tocava flauta doce assim, brincando. Eu lembro que eu ainda comprei minha flauta doce na rua Doutor Barata, lá na Ribeira, ali perto da rodoviária velha, né? Que é hoje. Mesmo sem ter tá na escola de música, você já tocava? Já tocava. Eu comecei assim a descobrir a música tocando uma flauta doce que eu comprei na rua, numa loja que se chamava Som e Luz, que ficava na Doutor Barata, né? Na esquina, onde tinha, que hoje ficava quase em frente ali esse prédio que estão agora, do Samaritano, que estão restaurando agora, na Ribeira, né? No bairro da Ribeira. Aí eu comecei, mas aí quando eu fui para a escola de música, já tinha uma noção, que eu sempre digo que a minha formação era meio autodidata, que aprendi sozinho, mas fui para a escola de música só para aprimorar. Aí eu fui, mas a minha escola mesmo era aprendendo, como se dizia, de orelha, de ouvido. De ouvido. Que era muito comum naqueles tempos, né? Todo mundo tocava um instrumento informalmente, né? E aí a flauta doce tem uma família, né? Tem a flauta doce, a soprano, sopranino, a tenor, a flauta baixo, assim como se fosse. Isso segue até para os instrumentos também de metais, como o sax alto, o soprano. Então ele segue uma família. E a flauta transversal e o flautim, que essa flauta que eu tô aqui é a transversal, né? Essa aí é a flautim. A flauta transversal. O flautim, ela é uma flauta pequena, desse tamanho assim, né? E ela também é de madeira e de metal, né? No caso aqui, ó, tem um bocal de madeira. Me diga uma coisa, eu viajo e eu encontrei já em lugares no sul, aquele pessoal, eu tenho a impressão que é mais da América do Sul, da Bolívia, né? Que flauta é aquela que eles tocam? A flauta chama flauta de pan, que é uma flauta que ela é feita de bambu, né? Assim. Ela tem flauta de pan. Ela é, como se diz, são várias tabocas assim em formato assim vertical, né? Vertical, um vialejo. Antigamente, né? Eu tenho esse tipo de flauta, eu tenho. Não é a minha especialidade, porque existe flauta, é o seguinte, tem a flauta que é a flauta doce, que ela toca assim, né, de frente, mas tem umas flautas também que elas são bolivianas ou do Peru, que ela tem uma abertura aqui nessa parte assim, ó, que você toca assim. Sim. Certo? Aí só que essa flauta de pan, que é muito comum, ela toca assim. Que antigamente até fazia eu lembro quando tinha naquela loja
era 4.400, você lembra que tinha ali no Rio Branco? Aham. E depois ela virou lojas brasileiras, né? Que eles vendiam, que era assim, era assim, tipo uns apitos, né? Que assim, tipo essa flauta de pan, que tem um artista muito famoso, que é aquele chamado Zanfi, que ele toca músicas para relaxar, né? Com a flauta de pan. Quando a gente pensa em flauta, a gente, aqui no Potiguar, você, Altamiro Carrilho, que você, Foi meu mestre. seu mestre, né? E quando se fala, esse instrumento de sopro é interessante. Tem pouca gente, a gente pode citar o seu nome, Altamiro Carrilho, e quando passa por sax, a gente pode falar do sax. Ivanildo do Ivanildo. sax. Ivanildo do sax. É. Que ele, eu morava em Mossoró, e o meu pai chegou a ser o presidente de um clube lá, que era o Ipiranga. Certo. E ele foi tocar em Mossoró. Que ele era o sax auge, de ouro. né? O sax de ouro. Ivanildo Sax de ouro. Eu pensei que ele fosse faleceu, até acho que ano militar. passado. Foi há Ele pouco. era. Ele é militar, né? Ele foi sempre militar, né? Ele foi maestro da banda da Aeronáutica. Da aeronáutica. Ele era da Aeronáutica, depois foi para Brasília e fez uma carreira instrumental, mas sempre que antigamente as bandas militares pegavam muito músicos de qualidade, né? E ele era um e foi muito importante no Brasil inteiro, né? E eu ainda peguei, ainda tenho até o LP dele, né? Que ele, antes de falecer, acho que foi o ano passado, ele ligava para mim. Agora, ele já estava com seus 90 já, né? Ele gostava de mim, né? Porque ele foi um ícone para a gente se espelhar. Por exemplo, quando eu aprendi a tocar Royal Cinema, eu sou da banda sinfônica da cidade de Natal, né? Do município de Natal. Quando eu aprendi, eu toquei lá, mas quem era que eu ouvia? Ivanildo Sax. Que eu aprendi a tocar Royal Cinema, tocada por ele, né? De Tonheca Dantas, e gravei quase em homenagem a ele. Quando eu gravei, Marcílio, eu gravei no mesmo tom que ele gravou, porque eu ficava ensaiando, né? E eu gravei do mesmo jeito, da mesma forma. Então, eu posso até mostrar aqui na flauta, né? Como eu fiz no meu disco, esse disco aqui, que tem várias músicas que chama o Fuxico de Feira, que tem Royal Cinema, Escadaria, Panela de Mel, Minha Saudade. Então é um disco que foi muito importante para mim, porque a primeira música era Royal Cinema, quer ver? Então vamos lá. Quer ver? Depois a gente volta a conversar, viu? Certo, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, tá? Pronto.
Valeu. Aê. Parabéns, amigo. Vamos continuar. Agora tem que ter mais música também, né? Porque só batendo papo. Mas o pessoal quer saber também das coisas. Por exemplo, tem muita gente que não conhecia essa parte das flautas, né? Quantas flautas existiam, o motivo e tudo. Vou lhe fazer uma pergunta. E o limão? Rapaz, o limão... Eu adoro limão, né? Não, mas eu estou perguntando o limão. O limão... Entendeu já, né? Tá. A chegar aqui chupando o limão. Porque é o seguinte, eu tenho casos engraçados, né? Eu sempre, depois que eu comecei a sair da escola de música... Não saí, mas eu estudava na escola de música e comecei a me envolver com a música de Natal num tempo que o Natal, nos anos 80, era muito movimentado. Que tinha muitos bares, né? Que era o bar Boca da Noite, que ficava ali na subida da Rio Branco. E eu lembro que eu comecei a tocar com Pedro Mendes, que foi o primeiro cara que me deu a oportunidade de gravar no disco dele, que era aquele disco Esquina do Continente, que foi até feito pela TV e rádio da Ponta Negra, na época de Carlos Alberto, que deu uma força muito grande a ele. Pedrinho Mendes, Pedro né? Mendes. E aí, nesse período, eu comecei a tocar na noite, né? Então tinha muitos bares, tinha muitas boates em Natal ainda. Ali na Ladeira do Sol, tinha a boate Dó Remi, que tocava Valdemar Ernesto. Aí tinha aquele menino músico, que era um grande músico da época, Expedito, né? Que tocava ali. Aí descia a Ladeira do Sol, ia lá para o Sambor, era pro Saravá, você lembra? Saravá. Né? E depois a gente tinha muitos bares ali pro lado de Areias Pretas, ali indo para Pedra do Morcego, seguindo ali para Areias Pretas. E ali tinha muitos bares também, e aí eu tocava lá. Então, nesse período, eu tocava num bar chamado Chapéu de Palha, e tinha outro que era o Itaporanga, que era do professor lá do Ferro Cardoso, ele era lá de Itaporanga. Ele quem montou aquele curso. E aí eu lembro que eu tocando lá e teve umas coisas engraçadas, né? Apareciam uns malucos assim. Chegava perto de mim, eu tocando flauta, e o cara chegava com um limão assim e ficava assim, ó. E eu não entendia, né? Eu achava aquilo assim, eu disse, o que? A PC tá... Não, eu quero ver se você toca mesmo. Eu disse, rapaz, dizem que para os instrumentos de bocal, de trompete, né? Trompete, trombone, o cara fica... Porque o limão, ele dá saliva, um negócio, né? Dá uma salivada danada, né? Mas eu achava engraçado aquilo, né? Que era essa história, assim, quase como fosse pitoresca, sabe? E outras vezes eu sempre tocava na noite, tinha na época o Banderne, tinha o Clube do Banderne, que ficava na esquina, não era, Marcílio? Era com Raquel Grosma, tinha o Nassili, era Nassif, que ele fazia uma programação lá no Clube do Banderne, que era na esquina, na ladeira do Sol, que era maravilhoso, cara, era muita música com Nazareno, que tem uma dupla chamada Nazareno Pena Branca, ele vindo do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então eu vivia muito essas coisas. E teve uma vez que apareceu um músico que estava em Natal, porque Natal era o auge ali na Praia dos Artistas, né? Então aí teve um cara lá que apareceu, eu estava tocando nos bares ali na Areias Pretas, lá no Chapéu de Palha, Chapéu de Couro também tinha. E aí ele chegou assim, com a boca cheia de farinha, que ele estava comendo lá um churrasco, e queria tocar na minha flauta. Eu disse, não senhor, nem pensar, meu amigo. Nananina, cheio de óleo. E ele disse, mas rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Eu sou um músico que ele tocava com Gilberto Gil, o nome dele era Nenê, ele é saxofonista e flautista. Eu disse, não, cara, porque eu só tenho essa flauta, amigo, eu já tenho cuidado. E você tocar com essa boca cheia de farinha aí e óleo, eu não vou fazer isso, né? Porque depois que eu que vou ter que... Aí eu achava muito engraçado que aparecia essas coisas assim, era limão. Às vezes os caras apareciam com embu cajá, ficava lá. Mas eu não tinha muito problema não, assim, eu sabia que era um mito isso, né? O pessoal atrapalhava as apresentações, né? Mas
Carlos, o Saravá foi, meu irmão, foi um dos proprietários de lá. No tempo de João de Oreste. João de Oreste, o grande. Viu? Eu lembro, grande músico. Meu irmão. Conheci João Meu irmão era o dono do Saravá, chamava-se Dário Azevedo. Ele já faleceu. Meu amigo, me diga uma coisa. História, né? As suas apresentações no Brasil, você também já apresentou fora do Brasil, Foi. né? É a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para a Itália. Eu fui houve uma mostra de fotografia do Rio Grande do Norte e também jornalista. Eu viajei com o Nelson Patriota, Pedro Mendes e Ricardo Menezes, que é um grande amigo meu. A gente foi para a Itália para essa mostra, a gente foi fazer várias apresentações, que quem fez essa interlocução para a gente ir para a Itália foi um cara que tinha um espaço cultural lá em Ponta Negra, que é o Aires, que ele tinha o Espaço Babilônia, não sei se você conheceu, que ele fazia encontros literários, né, lá em Ponta Negra, na Vila de Ponta Negra, nos anos 90 já. Aí eu fui com ele e a gente fez várias cidades da Itália. Tocamos em Roma, Ancona, e eu tive assim um apoio muito importante assim, quem me deu a passagem, que era da Pax Turismo, era Candinha Bezerra. Candinha Bezerra, a esposa do senador Fernando, né? Fernando Bezerra, entende? Ela quem me deu essa passagem foi, eu nem ia, aí de repente falaram no meu nome, aí eu disse, como é que eu vou arranjar a passagem? Aí Candinha chegou e aí os meninos ficaram tudo com ciúme. Mas, rapaz, você conseguiu? Eu disse, é porque eu não sei dizer porquê. Ô Carlos, por que Carlos Zenz? Rapaz, isso aí foi por causa do que eu morei 10 anos em São Paulo, né? Eu comecei a estudar aqui na escola de música em 81, fiquei até 86. Aí ganhei uma bolsa, fui fazer um curso em Brasília, que era o Civebra, Encontro de Verão de Brasília, que existe até hoje, na Universidade Federal de Brasília, em 84. Aí lá foi uma caravana daqui, que eram os alunos da universidade, né, da escola de música, alguns músicos da Camerata lá da universidade, e nesse daí eu fui também. A gente foi de ônibus, na São Geraldo, era uma viagem longa, mas um bocado de jovem, né? Foi ótimo, chegamos em Brasília, uma turma boa. Nisso aí eu ganhei uma bolsa de estudo em Brasília. Vai para São Paulo. Foi por um flautista francês que gostou assim do minha dedicação, né? Que era, fui para estudar e aí ele me deu essa oportunidade. Então lá, quando eu saí daqui eu já tocava muito, tocava em casamento, tocava com Lucinha Lira, né? Foi quando eu conheci o Peri Lamartine, né? Teu primo, né? Que ele morava ali perto do Albatroz. Sim. Na Rua Trairi. Na Rua Trairi, né? Ali eu com Lucinha Lira, a gente tocava, eu acho que o Peri era compadre dele, né? Assim, tinha uma relação, ele com Fernando Lira, né? Então, aí eu lá em São Paulo, aqui eu já tinha, a própria Lucinha colocou meu nome de Carlinhos Bico de Ouro. E aqui quando eu gravei no disco do Pedro Mendes, eu era chamado de Carlinhos da Flauta, ou era Carlinhos Freitas, porque meu nome mesmo é Carlos Alberto de Freitas. Só que eu acho que desde quando mamãe me batizou, ela só me batizou com o sobrenome dela. E é engraçado, porque as mães sempre mandavam, né? Mandava mesmo. E aí eu lembro que eu ainda escrevia na caligrafia, eu escrevia com o sobrenome do meu pai, que é Santos. O nome do meu pai era Raimundo Celestino dos Santos. E eu, quando eles moravam juntos, depois se separaram, e eu ainda escrevia meu nome naquele tempo. Eu fui batizado muito depois, né? Aí quando eu escrevia Carlos Alberto dos Santos, quando mamãe foi me batizar, ela botou de Carlos Alberto de Freitas. Então tudo isso era uma confusão na minha cabeça, que quando eu fui
me destacando musicalmente, ficou... Todo mundo botava um nome. Então era Carlinhos de Freitas, Carlinhos da Flauta. Quando cheguei em São Paulo, o pessoal me chamou... Morei 10 anos lá, né? Aí me formei pela Unesp de São Paulo, Instituto de Artes. E o pessoal me chamava de Carlinhos de Natal. E eu botei Carlos Enz porque eu disse, cara, eu vou ter que resolver essa confusão, né? Porque cada lugar que eu ia, o pessoal botava um nome, né? E eu disse, cara, eu preciso me estabelecer como um nome, né? E aí eu lembro que eu li um livro chamado, um livrinho bem pequenininho, História Cavalariesca do Arqueiro Zen, que eu achei bonita a história e fui conhecendo. Lá em São Paulo existe uma comunidade budista muito grande, mas eu conheci, mas não me adaptei. Mas achei interessante, aí botei Carlos Zenz. Primeiro eu descobri que tinha o Zen, aí botei o Zenz por causa do S. Aí ficou Carlos Zenz e já fui fazer uma apresentação em Vitória, no Conservatório Vila Lobos, e aí já saiu no jornal esse nome Carlos Zenz. Aí foi ficando. Quando eu cheguei em Natal, voltando, né? Eu fiquei de 87 até 94 em São Paulo. Quando eu cheguei em Natal, o pessoal não entendeu nada, né? Eu disse, rapaz, que nome é esse? Carlos Zenz? Aí eu nem ligava assim, né? Esse eu ficava meio acabrunhado, mas não, depois acostuma, né? O Pelé não se chamava Edson Arantes do Nascimento? E o apelido dele não era Pelé? Então tá bom. Eu fiquei nessa brincadeira, né? Aí ficou. Hoje sou muito conhecido, mas a gente estava até conversando, né, Marcílio, que minha esposa, o pessoal carinhosamente me chama de Carlinhos. Às vezes eu vou numa entrevista, o pessoal chama Carlinhos, mas minha esposa, que é paulista, né, do interior, ela diz, não é Carlinhos, é Carlos Zenz, né? Porque ela fica assim, porque aí depois teve uma confusão com um músico daqui que se chamava Carlinhos Bem. Aí quando ele ia fazer um show, o pessoal achava que era eu, porque a sonoridade, né? Aí para evitar essas confusões, eu botei. Mas se eu fosse voltar no tempo, sinceramente, eu ia botar o nome do meu pai. Era Raimundo Celestino, que eu acho um nome bonito. Raimundo, que era, antigamente era um nome muito comum, né? Era, Raimundo. Isso mesmo. Ô, Carlos, é o seguinte, pessoas que você acompanhou na música de nome nacional, você podia citar quantas pessoas aí que acompanhou você? Que você assim, acompanhou em músicas? Eu participei com muitos músicos. Quando eu comecei a tocar com Lucinha Lira, foi na época do projeto Pixinguinha, que ele já fazia a seleção aí na época de 83, 84, até 86 tinha o projeto. Então foi aí quando eu comecei a conhecer, que uma vez a gente Lucinha abriu o show de Braguinha e Miúcha, do Teatro Alberto Maranhão. Pedro Mendes, que eu fui tocar com ele, abriu para Miúcha e Braguinha, o autor de aquelas músicas a estrela d'alva no céu desponta. Pois eu tive esse privilégio de ficar assim do lado de Braguinha, e ele fazendo até um elogio a Pedro Mendes. E assim, rapaz, que cara bom. Como é o nome dele? A gente conversando, ele usava um medalhão, né? Era assim, que ele era bem todo formal, assim, tinha muitas músicas bonitas, Copacabana. Aí ele disse assim, esse rapaz é muito bom, né? Mas ele tem que aprender uma coisa. Ele tem que cantar música também, não só as coisas bonitas que ele faz, mas também as coisas que as pessoas conhecem. Isso aí ficou gravado na minha cabeça, né? Então, aí, primeiro, né? E depois, tocando com Lucinha, a gente abriu o show para aquela Tetê Espínola. A Tetê logo me chamou lá no camarim. Aí disse, rapaz, você toca muito bem. Você podia morar fora, em São Paulo, né? E quando eu fui em São Paulo, eu encontrei com ela, sabe? Ela disse, rapaz, você é aquele rapaz que eu falei isso. Eu disse, foi.
Então eu fui conhecendo. E depois eu toquei abrindo shows com Hermeto Pascoal, que já foi o Dácio Galvão aqui, quando ele era da Fundação Zé Augusto. Teve o 4º encontro de cultura popular. E todos eles, nesses projetos do Projeto 6 e Meia, né, aqui em Natal, que existe até hoje. Depois toquei para Vital Farias. Depois fui para o Pixinguinha tocar com Nelson Sargento, aquele sambista lá do Rio. Também com Moacir Luz, no Pixinguinha. Lia de Itamaracá, que eu fui produtor de um disco dela. Viajei esse Brasil inteiro com Lia de Itamaracá, do Rio de Janeiro até Porto Alegre, do centro do Rio de Janeiro até Goiânia, Porto Velho. Fui tocando e sempre aí na música, né? Então tem muita coisa assim. Ô Carlos, me diga uma coisa. Você falou em Dácio Galvão. É uma pessoa muito querida, muito conhecida, né? E escritor, parceiro, viu? Parceiro, né? Tem sempre ajudado, músicas, né? E tenho músicas com ele, com Toninho Horta, com Dominguinhos, né? Tenho muitas coisas assim. A pergunta é o seguinte, são duas perguntas. Na pandemia, como foi a pandemia para você dentro do seu trabalho? Rapaz, foi uma loucura. Apesar de... Como eu sou músico da banda sinfônica, graças a Deus, eu não tive tanto problema, porque eu sou funcionário, né, do município, né? Então, o músico que tinha uma estabilidade básica, né, ele conseguiu escapar, mas eu sei que não foi fácil. E eu ficava em casa, foi um momento assim que eu fiquei muito também... Eu ficava tocando, fazendo umas lives, eu fiz 50 lives. Porque a gente estava enjaulado, né? Como dizia o pessoal, estava preso, igual um passarinho. Então, assim, foi... mas também fiz muitas coisas esporadicamente. Eu tenho um grande amigo, assim, que eu considero amigo porque ele me admira. Às vezes, um amigo é aquele que gosta da gente e admira a gente, né? É o Geraldo Ferreira, que é lá do Sindicato dos Médicos. Então ele fez muitos eventos no Sindicato dos Médicos, nos hospitais, assim, que eu ia tocar assim para os médicos que ficaram numa batalha tremenda, né? Então assim, eu escapava e fiz muitas apresentações, assim, mesmo com limitações, mas tinha. E aí preparei também um repertório que hoje me faz eu tocar, porque eu ficava em casa, eu ficava treinando, né? Assim, fiz também lives até para aniversário, né? Foi um tempo que eu acho até que a gente ainda tem muita sequela desse tempo, né? Foi muito difícil. Demais. Meu amigo, veio para conversar também, mas eu converso muito, viu? Uma coisa que eu queria perguntar a você, Carlos, dentro hoje, no dia atual, o que é que você espera o poder público ajudar mais os cantores, os artistas, o poder público? O que é que você espera? Aqui a gente não fala em política. Perfeito. Nós estamos falando no poder público. Tá. Na sua ideia, o que é que podia melhorar para vocês, para todos vocês? Tá. Não é só sua pessoa, não. Tá. Quando a gente fala, a gente tem que falar, né, no total, né? No geral. Eu acho assim que já tem mudado muito, né? Com esses editais, né? Esses editais sejam municipais, federais ou estaduais, né? Existe agora o grande entrave assim que a gente tem é que é muita burocracia, que muda todo ano, né? E isso e aí você pega às vezes, por exemplo, eu sou funcionário público, então por lei eu não posso fazer projetos pelo município. Só se, por exemplo, se alguém tem uma empresa
e me convida, eu, em meu nome, eu não posso, certo? Mas, por exemplo, para o Estado ou federal eu posso. Mas isso tudo também exige muito capacidade de lidar com... porque é muita prestações de conta. E a gente, o artista, às vezes ele padece por isso, porque é outra área, é uma área de contabilidade. Então, porque a gente é de uma área de criação, né? Então, assim, eu sempre... Eu fiz meus discos muito... Eu nunca pedi... Eu tinha medo até de levar não. Eu sou uma pessoa muito conhecida, né? Mas eu fazia meus discos porque eu trabalho muito. As pessoas me convidam. Eu participava de muitos projetos assim que não eram editais, mas eu escrevia em projetos como Pixinguinha ou no projeto 6,5. Então isso me dava uma renda e aí eu ia tocando em tudo, né, em muitos projetos, e isso me criava um dinheiro e eu investia nos meus CDs. Mas eu nunca tive assim um apoio assim de uma empresa que pudesse... Eu tinha alguns amigos pelo o contato que eu fazia de tanto tocar. Então às vezes eu lembro uma vez, tem um amigo, você lembra que, não sei se você acompanhou em Natal, que tinha aquele grupo, era o Clambon, que era Clube dos Amantes da Boa Música, que nos anos... acho que nos anos 80, até 90. Eu morava fora, viu? Não morava aqui, não. Esse grupo, ele fazia muitos eventos ali, no Vila Franca, ficava ali ao lado do América Futebol Clube, né? Sim. De Giovanni, que foi secretário aqui. Isso. Ele é secretário foi de Parnamirim, não sei se ele ainda é. Filho de Dona Dalva do Paçoca de Pilão. Giovanni, nosso amigo. Giovanni. Ainda é secretário ainda. Pronto, então ele foi assim, ele fazia aquele evento, quem tocava lá era um grupo esse grupo que era com Lucinha Lira, que era o grupo São Cristal, e depois virou o grupo Choro e Companhia, que a gente foi até para a França, e ali eu conhecia muita gente. Aí eu conheci um aviador que era Edmundo. Aí quem tinha um programa na rádio Poti era o Ruber Lemos e Rochinha, que era de Rochinha dos Pneus. Aí ele tinha um programa lá e aí ia muita gente que gostava de música. Eu conheci um... Ruber Lemos é o pai, né? Porque tem um pai e tem um filho. Era o pai. É o pai, né? Que era jornalista. Jornalista, né? Esportista e tal. E aí ele tinha um grande amigo que chamava Edmundo, o Rochinha também. Aí esse Edmundo era aviador da aeronáutica. Um dia desse, eu falando que estava terminando meu disco, estava encalhado porque não conseguia terminar, ele pegou, passou um cheque assim: Carlos, como é que eu posso lhe ajudar? Botou assim R$500, eu tenho até a Xerox. Ele mandou assim, foi lá em casa, lá em Santo Reis e tal. E depois eu concluí porque ganhei um carro num bingo. Teve uma época também, dos anos 90, tinha muito bingo, né? Bingo do ABC, do América, lá no Castelão e tal. E numa dessa, teve em frente à catedral, ganhei um bingo, ganhei um carro, um Escort Hobby azul. E aí só que eu bati com outro, apareceu outro. Aí dividi o meu dinheiro, eu terminei o disco, né? Então foi sempre assim, não tem. Agora, claro que hoje essas leis de incentivo via INSS, né? Imposto, né? Que as empresas pagam, ela repassa mas eu nunca tive esse privilégio de ter, né? Então, mas a produção é grande. Amigo, me ajude aí. Eu sei que a versatilidade é a principal característica do Carlos Zenz. E na realidade, né, é a enciclopédia musical ambulante, que ele fala aqui na história, amigo, tanta história bacana. Histórias essas que muitas pessoas não conhecem, mas está conhecendo porque está acompanhando o bate-papo com Otávio Lamartine. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Carlos, mas depois que você nos trazer mais uma música. Então vou pode fazer ser. Uma o que você preparou aqui? Porque a gente sabe que a voz é um instrumento que todos nós tocamos. Então, se você toca flauta e você toca violão, agora eu quero ouvir a sua voz com o violão. Então, aí eu tenho 8 discos, né? E todos eles estão disponíveis nas plataformas.
foi também por lei de incentivo, aquela lei Aldir Blanc, e pelo Sebrae também, do edital do Sebrae, que eu disponibilizei. Você pode procurar em todas as plataformas, você encontra meus discos. Então eu vou tocar uma música chamada Arapuá no Cabelo, que é de um amigo meu, que é o nome do disco, né? Assim, Tá. você que gosta dessas coisas do interior. O amor é uma coisinha danada, Arapuá no cabelo é uma unha encravada. O amor é uma coisinha danada, Arapuá no cabelo é uma unha encravada. Pegou de jeito, de repente tô no espelho, faço unha e pinto o cabelo, tô querendo embonitar. O teu amor me deixa aceso de verdade, sem pensar na minha idade, eu só quero é te amar. Beijo docinho como mel de rapadura, escorrendo pelo beiço, endoidece o coração. Ainda bem que na receita do destino, esse teu amor, menina, não tem contraindicação. O amor é uma coisinha danada, Arapuá no cabelo é uma unha encravada. O amor é uma coisinha danada, Arapuá no cabelo é uma unha encravada. Carlos Zenz. Agora, Otávio, eu gostaria de fazer essa pergunta seguinte. É por isso que você protege sua cabeça por acontecer em Arapuá? Sim, também. Não, por causa do sol. Porque quando eu comecei a usar boina... Que é uma característica sua, não? Onde ele vai, ele está sempre... Né? É uma característica. Sabe por quê, cara? Eu morei em São Paulo e São Paulo era muito frio. Então eu tinha rinite alérgica, assim. Eu passava muito mal, né? E aí eu fiz tratamento e eu fui obrigado a usar uma boina para proteger minha cabeça. Mas naquela época eu ainda tinha... O meu cabelo era Black Power. Eu penteava com garfo, né? Meu pai era calvo depois, aí depois eu segui os mesmos traços do meu pai. Viu? Mas eu acho que tem uma influência também, acho que quase imaginária, do Milton Nascimento, que eu gosto muito, e do Raimundo Fagner, que usa também. Então, é nesse sentido. Então eu tinha vários momentos de boina. Essa agora, eu só vivia ali no Largo do Paissandu, lá em São Paulo, naquelas lojas, né? E era história também, né? E eu sempre, sabe, Marcílio e Lamartine, Otávio, né? Eu quando eu percebi assim que um cara que me inspirou assim para fazer música foi o Pedro Mendes. Porque Pedro Mendes foi a primeira expressão da cidade que ficou muito conhecida em Natal, com aquela música Linda Baby, aquele disco, Na Esquina do Continente, que eu participei daquele disco, né? Então achei que aquilo ali era uma forma interessante, né? E aí quando eu comecei a pensar em compor, eu disse, eu tenho que fazer muitas coisas que tenham a relação com a minha cidade, ou tocar coisas dos artistas da cidade. Então, nos meus discos, como eu fiz ali Royal Cinema, eu também gravei Ranchinho de Paia, de Chico Leon. Chico Leon, conheci. Né? Entende? E ele gravou comigo nesse disco Arapuá no Cabelo, que depois eu posso fazer também para vocês. Chico Leon, ele era do INSS, ele trabalhou com meu pai. Foi, né? Era. O Carlos, é o seguinte, quando você chegou aqui, começou a conversar, eu vi que você tem uma música aí que é Panela de Mel. Eu, quando comecei o meu namoro com minha esposa, foi justamente lá em Caicó e numa fazenda de Timbaúba Batista, certo? E esse pessoal que é dos Panderas, que você é o autor da música aí, é o pessoal que eu conheço muito, né? Inclusive, acabei conversando com você aqui, já falei com doutora Acácia Azevedo, ela mora em São Paulo, é uma médica, mora em São Paulo, viu? E ela está escutando nosso programa. Paulo Clemente de Araújo é de Timbaúba Batista,
viu? Com Graça Clemente, também está escutando nosso programa. E Tatá, um vereador lá de Timbaúba, que é parente também deles, e doutor Araquém Araújo, que também deve ser dos Panelas. Então, essa música tem muita coisa a ver justamente com até a minha vida lá em Caicó e em Timbaúba. É a terra de Elino Julião. Elino Julião. Eu sempre que vou a Caicó, vou a Timbaúba. Você sabe que eu toquei 2 anos com Elino Julião, sabe? E graças a um projeto que era de Dácio Galvão pela a Fundação Hélio Galvão, que tem vários discos, né? Que a gente fez um São João ao lado do Machadão, e a banda se chamava Nação Potiguar. E aí quem fazia os shows principal era Elino Julião, e a gente acompanhava. Então eu toquei 2 anos. Então foi um momento assim incrível, porque depois, quando a gente ia para Timbaúba, teve uma loucura. Eu tinha acabado de chegar da França, assim, era 2 semanas só, ou 1 semana. Aí era período de São João, junho. A gente foi para Timbaúba dos Batista. A gente foi fazer, o Elino Julião era muito conhecido. Fomos fazer um show em Campina Grande, que ele era muito reconhecido lá. E de lá a gente foi cortando pela Paraíba ali, por Casageiras, Equador. Fomos cair em Caicó, vindo ali por Parelhas, cortando, né? E fomos para Timbaúba dos Batista. Então eu conhecia Lagoa Azul. Onde ele fez música lá e tal. Tocamos lá naquele antigo cinema. Então essa música é a letra de Zé Lucas de Barros, que era casado com eu não estou lembrando o nome dela, mas é lá de Serra Negra do Norte, que era parente de Urbano, que foi prefeito de Urbano Faria. Né? Urbano Faria. Aí eu acabei fui lançar o disco Fuxico de Feira lá. Eu tenho 2 músicas que eu vou cantar. Uma é Panela de Mel. Certo. E a outra é Minha Saudade, que ela fala de Serra Negra do Norte. Então eu vou fazer Panela de Mel, que é uma música minha e de Zé Lucas de Barros, é o meu grande poeta, né? Que é assim. Foi quando eu conheci todos os Panelas em Caicó. Conheci até Manel Torres. Era uma festa assim de arromba mesmo, né? Timbaúba dos Batista, fibra do sertão fiel. Timbaúba dos Clementes, minha panela de mel. Tua história está escrita nos teus bordados e renda, nos engenhos de madeira que já viraram legenda, onde os bois mansos gemiam na rotação das moendas. Timbaúba dos Batista, fibra do sertão fiel. Timbaúba dos Clementes, minha panela de mel. Teus currais acordam cedo ao romper da madrugada, quando as vacas sonolentas cochilando na malhada despejam leite nos baldes pra fazer queijo e coalhada. Pra voar pra Timbaúba meu coração criou asa. Ai que cheiro apetitoso de carne assada na brasa, e quanto gostinho bom de linguiça feita em casa. Timbaúba dos Panelas, pra te ver de longe eu venho. O trabalho é teu emblema, a bondade é teu desenho. Paladar de queijo gordo, panela de mel de engenho. Timbaúba dos Batista, fibra do sertão fiel. Timbaúba dos Clementes, minha panela de mel. Valeu. Ó, Paulo Clemente, seu aniversário foi ontem, Paulo. Você já pensou? Você está escutando a música com o autor,
com o compositor que fez essa música aí, para vocês aí, dos Panderas aí. Que prazer grande. Paulo, é um presente para você aqui, viu? Que o Otávio está mandando para você, aqui com o Carlos Zen, aqui direto da Rádio Maricampo. É um prazer muito grande dar esse presente para você, viu, Paulo Clemente? Sim, vamos ter a outra música. E o mais aí, né? incrível é porque muita gente achava que... Eu cheguei a fazer aquele programa, o Seu Brasil, né? Com o Rolando Bodrini, né? Sim, Rolando Bodrini. E eu fiz, aí toquei várias músicas e eu tava para voltar. E era uma das músicas que eu ia fazer, era essa. Mas em qualquer lugar que eu for fazer... Fiz até um programa na Rádio Senado e na TV Senado, eu tocava essa música, porque muita gente achava que eu era do Seridó, sabe? Que eu ficava cantando essas coisas, como essa aqui, Minha Saudade. Ó. Minha Saudade, também de Zé Lucas, a poesia, né? Olha que música linda. Isso lembra a praça de Serra Negra do Norte, onde eu lancei lá. Minha saudade vem das bandas do sertão, da cidade pequenina, onde está meu coração. O Rio Alegre vem cantando lá da serra as antigas melodias das canções de minha terra. Noite de lua, a pracinha estava em flor, com estrofes perfumadas que encantava o trovador. Dia de festa, toca o sino na matriz, acordando a esperança do outro mundo mais feliz. A gente cresce e ganha a rota do destino, mas nas horas de saudade outra vez nasce o menino. Minha saudade vem das bandas do sertão, da cidade pequenina que eu guardei no coração. Lerê, 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 lerê. E nesse tempo, vice, Otávio, eu ia muito para Serra Negra do Norte, Currais Novos, porque eu tenho um grande amigão, que é o Celso Cruz, que era do Brocoió, que ele tinha aqui o restaurante aqui em Natal, e tinha ali na Deguste, lá no Natal Shopping. E a gente fazia um som, e hoje ele está em Currais Novos, né? Então eu fiz muita música ali naquela praça de Currais Novos, Cristo Rei. Cristo Rei, né? É. Eu gosto disso, sabe? Eu acho que a minha referência, e eu não abro mão não, assim, eu não me incomodo se a pessoa não me convida não, é porque eu tenho felicidade no meu coração, né, de ser o que eu sou. Não, se não me chama, mas tem muita história, amigo. Mas você é muito tranquilo, viu? Mas é uma tranquilidade que... É zens. É zens. O meu amigo Carlos, uma pergunta aqui. Credibilidade não se ganha, se conquista, e você tem conquistado esse público não só aqui no Rio Grande do Norte, mas por onde você tem passado. Fala aí essa relação desse carisma que o público tem com você. Como a gente já participa sempre de eventos e eu estou sempre me encontrando com o Carlos nos palcos da vida, né? E a gente vê o carisma que o público tem com você, muito lindo, esse amor, esse carinho, esse respeito como músico e como pessoa, porque você é um músico, mas você também é uma pessoa de alma limpa, e isso dá um destaque todo especial, né, com a sua índole, né, e que tem conquistado mundo afora aí. Me fala essa relação do público com você. Eu acho que eu aprendi assim pela minha própria educação, né? Eu graças a Deus, eu acredito que a gente lida com o público, né? Então a gente tem que exercitar você ter uma boa relação. Já não é fácil viver da música. Imagine se eu fosse um cara assim... Eu acho que eu até sou demais, né? Eu tenho até humildade demais, que às vezes em alguns momentos me atrapalha. Mas até com isso eu vi que, mesmo assim, eu consegui ter muito mais admiração das pessoas e cada vez mais aprendendo, né? Estava falando para Marcílio, quando a gente vinha,
que nessa coisa da pandemia, ela causou muito mal a gente, né? E eu fiquei um pouco, porque parou de eu ter muitas apresentações, né? Eu fazia porque a gente se virava. Mas isso me criou um trauma de medo até de subir em palco. Então faz muitos anos que eu não subo num palco. Veio a pandemia, foram aí quase 6, 5 anos, né? Porque foram 2 anos de pandemia e mais depois para retomar. Então foram aí quase 5 anos, 6, né? Então nesse período todo eu não fiz apresentações em palcos. Então eu estou agora voltando do Teatro Alberto Maranhão para retomar, porque faz muito tempo. Então isso tudo me deixou um pouco com medo. Eu fui fazer uma apresentações aí um dia desse e me deu um pânico. Quando eu vi assim, não era nem um público, era o contato com muita gente, assim. Eu comecei a ter um pouco, e para isso estou voltando agora, e isso aí sem perder essa forma de ser, né? Sem perder respeito, essa essência, né? Uhum. Eu tocava muito, assim, para... me lembrei daquilo que eu estava te falando, que a gente foi no Grito da Seca, que Dácio me chamou via a Fundação Asgúrdia, foi Nélio Dias. Nélio Dias. Né? Aquele, lá de Lages, né? Que Ariano Suassuna fez, e eu fiz a abertura, vice, tocando a flauta. Era a Primavera de Vivaldi e Asa Branca. Depois o Ariano, ele até escreveu um texto, tem até meu nome lá, Carlinhos. Ninguém vai saber que era eu, né? Mas tá lá num texto que ele escreveu lá naquele... Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre que aprender, né? O exercício é muito constante. Porque senão a gente perde. E hoje basta uma palavra mal colocada para você perder. Eu tenho muito cuidado com isso, tenho medo até. Ô Carlos, você podia... Quando é que você vai para o teatro? Vai ser... Eu estou com a pauta para ser em setembro. Você tem um dia já que a gente podia... Não, depois quando chegar mais perto, você... Para a gente anunciar aqui. Tá. É um prazer muito grande, viu, Carlos? E é uma música que ela é o símbolo de Natal, né? Que é a Flor Xanana. Que essa é uma música, sabe, Marcílio? É uma das coisas mais incríveis. Quando eu disponibilizei todas as minhas músicas nas plataformas, muita gente de todo canto do mundo ela acessa, né? Então, esses seus parentes e amigos, pode botar lá que essas músicas estão todas lá. E uma da música que é o símbolo de Natal, essa música toda hora eu recebo mensagem. E vai ser o nome desse show no Teatro Alberto Maranhão, chamado A Flor Xanana, que é assim. Que é o símbolo de Natal, né? A flor xanana não é flor de cheiro, mas é formosa, tão bonita de se ver. Bem de manhã, quando o sol nasce ligeiro, ela floresce pra brindar eu e você. Ela encanta meus caminhos passageiros, ela celebra nosso alvorecer. Mas quando eu volto lá pro meio-dia, ela se esconde brincando de bem-querer. Ela encanta meus caminhos passageiros, ela celebra nosso alvorecer. Mas quando eu volto lá pro meio-dia, ela se esconde brincando de bem-querer. Ah, flor xanana, flor tão bela, tu encantas a cidade, fico te olhando bem cedinho da janela. Ah, flor xanana, flor tão bela, tu encantas a cidade, fico te olhando bem cedinho da janela. Valeu, Carlos. Carlos, estamos chegando aqui nossa hora. Aproveito para mandar aqui, o pessoal está escrevendo aqui. O Paulo Clemente, que foi o aniversariante de 2 dias atrás, está mandando um abraço para você, agradecendo aí a música, que é da terra dele, da raiz dele. Graça Clemente, que é a esposa dele. Doutor Araquém Araújo também, agradecendo. Doutora Cássia Azevedo, de São Paulo, agradecendo também. O vereador Tatá mandou aqui um abraço para você, que também é lá de Teimoso Batista.
E todo o pessoal lá de Timbaúba dos Batistas que estão assistindo aqui nosso programa, com certeza vão agradecer a sua pessoa. E vamos encerrar com a música na flauta, né? Pode ser, né? Para a gente encerrar nosso programa. Para finalizar. A gente devia fazer um programa de 5 horas, viu? Não, é muito pouco. Mas a sua história é muito bonita, muito linda, viu? E é um prazer grande, viu? E agradecer a você, viu? Agradecer a você imensamente ter conhecido uma pessoa. E você traz uma coisa interessante, paz de espírito. Isso é importante demais. É verdade. Viu? Muito importante. Eu posso até estar um vulcão dentro de mim, mas eu não aparento. Sempre... Por isso que deu certo o nome Carlos Zenz, né? Ô Carlos, o Marco Brito está aqui ao meu lado, perguntou se alguma música sua já foi tema de novela. Não, eu não tive essa sorte. Eu agora, depois da minha... Eu estou fazendo terapia hoje, agora. E hoje você tem quantas composições? Eu tenho 8 CDs, né? 8 CDs. Cada um na faixa de assim, 14 músicas, né? Dentro. Então eu tenho muitas músicas boas. É porque essa coisa de participar de novela depende dos contatos, né? Às vezes eu tenho fé. A gente pergunta assim porque geralmente tem muitos artistas, né, que a música toca em determinada novela e muitas pessoas não sabem, né? Eu tenho muitas músicas assim espalhadas aí na rede, mas em novela, um dia que eu fizer, eu garanto a você que eu vou ficar mais famoso ainda. A música que você escolheu para encerrar assim, fechar com chave de ouro, eu tenho certeza que foi uma música... Foi, ele estava pedindo aqui, em homenagem ao ABC, mas eu queria fazer também, era a Primavera de Vivaldi e Asa Branca. Você falou em ABC aí, Otávio, chega, ficou com um sorriso largo. Eu fiz uma música para o ABC que é aquela do elefante incomoda muita gente, né? O ABC. Sou da frasqueira do meu time mais querido. Eu sou de um clube muitas vezes campeão. Quando tremula a bandeira alvinegra, lá no estádio já explode a emoção. Meu coração surge na beira do túnel. E o elefante toma conta do gramado. Um elefante incomoda muita gente. E a frasqueira incomoda muito mais. Aê! E hoje nós estamos... vamos para cima do esporte, né? Então... o leão. A gente já matou o leão lá do Ceará, aquele lá do Fortaleza. Agora vamos ver se a gente dá uma cipuada de Pernambuco. Mas aí agora eu vou fazer uma música que eu acho assim que vai finalizar muito bem, que é a Primavera de Vivaldi e Asa Branca, que é de um disco chamado O Tocador de Flauta meu, né? Que ficou assim, a mistura erudita com popular, né? Assim. Meu amigo, muito obrigado. Agradeço o nome da rádio, no meu nome é Otávio Lamartine. Meu amigo Marcílio, obrigado. Muito obrigado por ter trazido. Primeira vez participando aqui do programa Bate-Papo. Né? Viu?
Marcílio, a gente vai ficar nesse compromisso de chamá-lo novamente. Agora tem que ter Não 4 perde. horas de programa. Não alpendre, não alpendre. No Alpendre. verdade. Atenção, pessoal da conversa do Alpendre, lá o pessoal lá do Siridó. Vamos trazer o homem pra cá, viu? Merece um programa com ele aqui. Graças com a certeza. Deus. Obrigado a vocês e poder compartilhar, principalmente a esperança da gente se manter firme, né, nos nossos sonhos e fazendo sempre o que há de melhor, assim, para a gente ser feliz um pouco, né? Eu acho. Ok, muito obrigado, meu amigo. E um bom dia para você, para nosso amigo, para Marcílio, para Berg, que participaram aqui, Marco Brito, que está aí torcendo, viu? Sempre pelo nosso ABC. Um abraço a todos e um bom dia. E um bom final de semana. Aê!